Segundo Reis, o capítulo 5, versículo 1, para nós darmos início a este ensinamento, diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Tome assento com a sua Bíblia aberta. Eu fiz a leitura deste versículo apenas para nos dar base para poder falar sobre esse texto, e eu sempre ensino para a igreja que a igreja deve analisar os contextos. Então eu vou pregar baseado no contexto. Depois você leia o capítulo 4, leia o capítulo 6, leia o livro todo de 2 Reis, 1 Reis, leia o Antigo Testamento todo, leia o Novo Testamento, depois leia de novo, depois leia de novo, depois leia de novo. O crente tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra, como que nós vamos guiar as nossas vidas pela vereda da justiça? Às vezes você pergunta para um crente: você já leu a Bíblia toda? Parece uma ofensa, porque ele não leu. Parece uma ofensa. Mas se você vai ver um muçulmano, ainda na infância ele decora o Alcorão. Não é que ele lê, ele decora. Chega na adolescência já com o Alcorão decorado. E os crentes, com 30, 40 anos de crente, nunca leu nem o Antigo ou o Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso é que como que nós vamos orientar as nossas vidas se nós não tivermos conhecimento? Não é uma questão de ofensa, é uma questão de necessidade. As pessoas se ofendem, mas na verdade ele está errado. Está errado. O cristão tem que buscar o conhecimento na palavra de Deus. Aí alguém vai usar o argumento assim: mas pastor, só ler não adianta, tem que meditar. Sim, eu concordo, tem que meditar, mas você precisa de ler tudo para conhecer. Se você não tiver um conhecimento, uma cosmovisão, vocês me veem sempre falando sobre isso, principalmente na escola bíblica, é um conhecimento do todo. Se você não tiver um conhecimento do todo, você vai interpretar os textos sagrados de forma equivocada. Há cristãos que querem colocar coisas da lei e impor para a igreja. Equívoco. Por quê? Porque não leram a palavra toda, e se leram, não entenderam o que leram. Há coisas que Jesus ensinou que não é para ser observada pela igreja. Agora o pastor está falando heresia. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Jesus estava cumprindo a lei, no meu e no seu lugar. E nós cumprimos a lei quando nós cremos em Jesus Cristo, pela fé nele. Ele cumpriu a lei no meu e no seu lugar, visto que era impossível para os seres humanos cumprir a lei, porque a lei é a expressão do caráter moral de Deus.
Quando Jesus curou o leproso, falou para ele: pega, se apresenta ao sacerdote e cumpre lá os requisitos, dá a oferta que a lei pede. Isso não é para a igreja. Jesus estava cumprindo a lei. A lei, ela vem até Jesus Cristo. Jesus cumpre a lei. E depois da ressurreição de Jesus Cristo, vem a graça. Por que você está falando isso? Estou falando isso porque é importante. É um culto voltado para o ensino. Tem gente que não tem noção dessas coisas e fica misturando as coisas. E fica misturando. Já viu um cachorro quando está correndo atrás do próprio rabo? Ele corre, mas na verdade não sai do lugar. Não chega a lugar nenhum. Nós temos que buscar o conhecimento. E uma das coisas que eu sempre aprendi é: veja o contexto. Tem contexto, irmã Solange, que ele é imediato. Ele está junto do versículo que você está lendo. Ou no mesmo capítulo. Tem contexto que é posterior. Às vezes você encontra dentro do mesmo livro. Às vezes você vai encontrar em outros livros. E se você não tiver esse conhecimento, você se perde. Eu não sei se vocês se lembram aqui, o dia que eu falei que nós devemos um bom método, tá? Não é o único, mas um bom método para poder analisar doutrinas, se elas são e estão fundamentadas na palavra de Deus, é você submeter as doutrinas aos atributos do Senhor, aos atributos de Deus. E é assim que a gente descobre se tem alguma coisa errada em uma doutrina. Ah, pastor, agora você está querendo confundir a minha mente. Não, eu estou esclarecendo a você. Por quê? Porque se a Bíblia diz que Deus é onipotente, significa o quê? Isso é um atributo divino. Ele detém consigo todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. A soberania divina significa o quê? Ele faz o que ele quer. Ele tem que dar satisfação para a criatura? Não. Ele é Deus. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Querem medir Deus dentro da aferição da justiça humana. E a justiça humana é trapo de imundície. O que é o homem para querer julgar o Todo-Poderoso? Um ser eterno, que não tem princípio e não tem fim. Não se pode querer julgar a Deus, e há pessoas querendo julgar e dizer que se algo que Deus fez, determinada atitude do Senhor, ela é justa ou é injusta. Já cansei de ver crente dizendo: então Deus é injusto. Ou ignorância. Não conhece os atributos eternos de Deus. Se conhecesse, saberia que Ele é soberano, todo-poderoso, onisciente. E aqui entra uma outra questão. Há por aí quem diga que Ele é onisciente porque Ele vê o futuro e Ele faz essa previsão. Então Ele sabe porque Ele enxerga. Não quer dizer que Ele determinou o futuro ou que Ele esteja no controle. É apenas porque Ele prevê. Isso é bíblico? Isso não é bíblico, isso é heresia. A onisciência de Deus não está baseada em presciência, em previsão, mas está baseada em determinação, em decretos eternos,
que não podem ser mudados, porque quem decretou é o Criador dos céus e da terra, é o Criador do espaço, do tempo. O senhor está falando heresia. Não. Vamos submeter isso aos atributos de Deus? Se Deus pode ver o futuro, prever, mas Ele não tem poder para alterá-lo, então Ele não é o Todo-Poderoso. Lembra que eu falei para vocês, submetam conceitos, doutrinas, ensinamentos aos atributos de Deus, e vocês vão encontrar os defeitos das afirmações e ensinamentos dos homens. Se Ele apenas prevê o futuro, mas não pode mudar, não pode alterá-lo, porque quem faz é o homem que decide, é o homem que determina, então Ele não é todo-poderoso, Ele não é soberano. E se qualquer atributo de Deus, apenas um dos atributos de Deus, falhar, Ele não é Deus. Todos os atributos do Senhor, todos eles determinam a sua divindade. É o que demonstra para nós que Ele é Deus. O que isso tem a ver com o versículo que o Senhor leu? Eu li esse texto de 2 Reis, capítulo 5, porque aqui nós vemos Deus agindo de forma soberana. E eu glorifico o nome do Senhor, porque em todas as épocas o Senhor sempre vai levantar um remanescente fiel, homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, que são fiéis à sua palavra. Eu estou falando aqui de um tempo em que Israel encontrava-se num período dividido. Ora adorava ao Senhor, ora adorava a deuses estrangeiros. É nesse contexto que está inserido o profeta Eliseu, o sucessor do profeta Elias. Nós vemos aqui que Naamã, esse homem que é citado nesse versículo que eu li, era um general, um capitão dos exércitos da Síria, um homem muito conceituado em seu país e muito respeitado por causa das vitórias com que ele tinha obtido na liderança dos exércitos do rei da Síria. Era um homem muito valoroso, respeitado, poderoso. Era um homem que a sua fama o precedia. Ouvia-se falar de Naamã nas outras nações, era um homem famoso. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, é que o texto sagrado faz todas essas observações, desses adjetivos. Um homem poderoso e valente, honorável, notável, porém leproso. Quantas pessoas, e aqui eu quero fazer uma aplicação prática, nos nossos dias que se dizem até mesmo ser cristãos, são revestidas de muitas qualidades, é notável, é poderoso, é valente, canta muito, prega pra caramba, é o grande pregador, é o bambambam, é o orador, é profeta, porém leproso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Assim como esse, porém, trazia mancha para a reputação de Naamã, a vida do cristão não pode ter nenhum porém. Ele é homem de Deus, é homem de oração, prega, porém, não.
O servo de Deus não pode ter porém na sua vida. Nós temos que ter uma vida ilibada na presença do Senhor. Lembram quando Deus, o próprio Senhor, deu testemunho de Jó para Satanás? Homem temente a Deus, homem reto, teme a Deus e desvia-se do mal. Não teve porém. Não pode haver porém nas nossas vidas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A lepra é símbolo do pecado. Nós temos que aparar essas arestas das nossas vidas. O cristão não pode ter um porém em sua vida para poder manchar a sua reputação e o nome do Senhor, seu Deus, que está sobre a sua vida. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus e ponto. Naamã tinha esse porém. E quando Naamã estava na Síria, uma das jovens que havia sido levada em tempos de guerra servia a mulher de Naamã, e ela era israelita e conhecia o profeta Eliseu. E ela, vendo a aflição de Naamã, que era um homem honrado, parecia realmente, como o texto sagrado diz, um homem de grande valor, mas sofria dessa doença que na época era chamada de lepra. Na Bíblia, a maioria das doenças de pele era chamada de lepra. Não quer dizer que seja a mesma lepra que se conhece hoje, como hanseníase. Poderia ser qualquer tipo de doença de pele que fosse crônica, era chamada de lepra. E Naamã estava sofrendo ao ponto da serva, que estava ali como prisioneira, servindo e sendo escrava, se compadecer dele. E dizer assim: se o meu Senhor estivesse na presença do profeta Eliseu. E isso chamou a atenção daquela casa, mas o que tem de mais nesse homem? Se ele estivesse na presença do profeta Eliseu, certamente ele seria curado dessa lepra. Naamã, ao saber disso, vai até o rei da Síria, e nessa época, Israel e Síria tinham atritos, não estavam em guerra necessariamente, mas já tiveram muitas batalhas, muitas guerras outrora, então havia um clima de tensão. Naamã chega até o rei da Síria e conta para ele o que foi dito pela sua criada. Então prepararam muitos presentes: ouro, prata, bois, roupas, tecidos, vários presentes. Prepararam uma comitiva e uma carta do rei da Síria endereçada ao rei de Israel. Naamã chega em Israel com toda a sua comitiva, e a carta é entregue ao rei de Israel, e o teor da carta é o seguinte: estou enviando o meu servo, o mais honrado, o mais valoroso, para que você restaure a sua saúde. Meus irmãos, quando o rei de Israel leu essa carta, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes por causa das tensões políticas. Ele disse assim: ele está procurando um pretexto para arrumar guerra contra nós. Estou eu no lugar de Deus para poder curar alguém? A Bíblia vai dizer que essa situação chegou até os ouvidos do profeta Eliseu, e quando Eliseu ouviu falar que o rei tinha rasgado as suas vestes, indignado por causa daquela carta, o profeta mandou enviados para levar um recado até o rei de Israel e dizer para ele: manda vir até mim
e você vai saber que tem profeta em Israel. Você é um desviado, conjectura minha. Você não cura nada mesmo não. Manda vir para mim. Vai saber se tem profeta ou não nessa terra. Volto a repetir a vocês, estamos falando de um Israel oscilante, ora servia a Deus, ora servia aos deuses pagãos. Nesse mesmo contexto, pouco tempo antes, houve aquele desafio entre o profeta de Elias e os 850 profetas de deuses estrangeiros, como Baal e Astarote. Como Israel estava impregnada nesse culto, adorando, e eles oscilavam. Tanto que Elias, no desafio, dizia assim: se vocês acham que Baal é Deus, adorem a Baal, sirvam a Baal. Se vocês acham que o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Sabe por quê? Porque uma hora eles estavam no templo oferecendo sacrifícios ao Senhor, e daqui a pouco eles estavam nos bosques fazendo oferendas para Baal. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Outra aplicação prática que nós tiramos e aprendemos com isso: Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem muitos crentes que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Uma hora o Deus dele é o Senhor Jesus Cristo, outra hora o Deus dele é o dinheiro, são bens financeiros. Uma hora o Deus dele é o Senhor, outra hora o Deus deles é a satisfação dos desejos da carne. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não podemos estar divididos. Ou servimos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou então não servimos. Esse foi o desafio do contexto. Por que vocês estão oscilando? Se vocês não acham que o Senhor é Deus, então vai para Baal. Agora, se o Senhor é Deus, então serve ao Senhor. Um momento de decisão nas nossas vidas, e nós vemos que o profeta Eliseu, ele vinha desse contexto. O rei era idólatra. O rei não servia a Deus com interesse de coração, pois era idólatra, e permitia os cultos idólatras na terra de Israel. Mas o profeta vai dizer para ele: hoje você vai saber que tem profeta em Israel. Ele falou isso porque Elias já tinha subido ao céu num carro de fogo, não estava mais. Poderia, se alguém dizer, né, as pessoas poderiam comentar: não tem mais profeta, porque o único profeta que tinha aí, o Senhor levou. E Eliseu vai dizer: não, manda vir aqui, deixa vir. E Naamã então é conduzido até o profeta Eliseu. Quando ele chega até Eliseu, ele estava esperando que o profeta Eliseu viesse ao seu encontro, talvez soltando fogos de artifício. Estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Soltando fogos de artifício, com banda, com orquestra, né? Com uma mesa, com um banquete colocado, para fazer ali uma bela recepção para ele. Provavelmente ele estava esperando isso. Tanto que ele se indignou porque ele sentiu falta de ser recebido adequadamente conforme a posição que ele ocupava. O que é que o profeta falou para ele? O profeta nem o recebeu. Pegou o seu moço, Geazi, e falou assim: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha aqui para mim. Algumas coisas a gente tem que aprender com isso. Primeiro, um ponto positivo de Naamã é que ele ouviu o conselho da sua serva. Se ele fosse um homem tão arrogante, ou totalmente arrogante, ele não teria ouvido o conselho dela e até repreenderia ela por dar conselho. Mas ele ouviu
e acatou. Tem gente que não gosta de ouvir conselho. Muitas vezes, não poucas, muitas vezes o Senhor está falando conosco nas entrelinhas. Deus usa pessoas para falar conosco, irmão Alberto, para nos dar conselhos. E às vezes o Senhor está falando com a gente e nós estamos ignorando. Quem não ouve conselhos é estúpido. Quem não ouve conselhos está fadado a cair em ruína. Na multidão de conselhos está a sabedoria. Nós estudamos isso aqui na EBD. Um ponto positivo dele, ele ouviu o conselho daquela moça. Mas ainda impregnado pelo seu status, pela sua posição, ele viu que o profeta não fez nenhum caso dele. E ele então se indignou. Depois você pode terminar de ler o texto. Eu não vou ler tudo não, porque senão a hora vai embora. Ele ficou indignado. Ora, eu esperava que esse profeta saísse, levantasse as mãos para o céu, fizesse um clamor ao seu Deus, colocasse as suas mãos sobre mim, para que eu fosse curado, mas ele mandou mergulhar nesse rio sujo. A água do Jordão é uma água barrenta, para quem não sabe. É aquela água bem amarelada. E ele disse assim: lá na Síria, qualquer rio da Síria é mais limpo do que esse rio. Por que então ele não mandou eu me banhar em um rio da Síria e saiu reclamando? Olha como Deus mora nos conselhos. Novamente, os servos de Naamã chegam para ele e dizem assim: Senhor, nós já viajamos tão longe e chegamos aqui. Se ele tivesse te pedido algo muito difícil, tu não faria? Faria. Mas ele só te pediu para você se lavar 7 vezes nesse rio, 7 mergulhos. Uma coisa tão simples, o que te custa? E sabe o que eu aprendo aqui com Naamã? Naamã, mais uma vez, ouviu o conselho. Quem não ouve conselho é estúpido. Ah, pastor, você está ofendendo a igreja. Não, é a Bíblia que diz isso, está lá em Provérbios. Quem não ouve conselho é estúpido. E Naamã então ouviu o conselho, desceu até o Jordão, tirou as suas roupas. Irmãos, quando há uma palavra de Deus para as nossas vidas, quando nós estamos debaixo dessa palavra e nos submetemos a ela, a situação pode parecer a mais difícil, ou a mais inusitada, ou a mais sem sentido. Que sentido tem, presbítero Edson? Você mergulhar 7 vezes no rio para ser limpo de uma lepra? Não faz sentido. Logicamente falando, pelo olhar e a ótica humana, faria sentido sim. Tanto que o próprio Naamã disse: eu esperava que ele fizesse um clamor, impôsse as mãos sobre mim e eu fosse curado. Mas mandou eu mergulhar nesse rio sujo. Mas bem, ele ouviu o conselho. É estar debaixo da autoridade divina, porque Deus age do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. E Naamã tinha sim a sua posição, a sua notoriedade, a sua posição, o seu poder, e Deus então quebra ele. Você tem nojinho de mergulhar em água suja, mas é ali então que você vai mergulhar. Você queria ser recebido com pompa, o profeta não vai nem olhar na tua cara. Porque quem faz o milagre não é o profeta,
O milagre não está na água do Jordão, o milagre está na obediência da palavra do Senhor. As pessoas não entendem isso. Tem gente que entra numa caravana, vai lá em Israel, está lá o Rio Jordão e está lá um monte de gente igual o povo mergulhando no Rio Jordão e tal, e se batiza de novo, e mergulha e se lava. Ei, não tem nada de miraculoso naquelas águas. O milagre pode acontecer aqui, o milagre pode acontecer lá na tua casa, na sua família, desde que nós estejamos debaixo da palavra de Deus e na obediência. O Senhor quis testar a obediência de Naamã. Vamos ver se você é obediente. 7 vezes mergulha a primeira e se lava, se banha, sai da água, está lá a lepra, nada. Mas o Senhor não falou para ele mergulhar uma vez e estaria curado. 7 vezes. Ele mergulha a segunda e ele olha, nada. Ele mergulha a terceira, se lava, se banha, sai da água, nada. A quarta vez, a quinta vez, a sexta vez ele sai da água, ele olha e nada. Quantos crentes desistem da caminhada e vão ficando pelo meio do caminho, porque a fé dele se esvai, porque não tem a persistência de se manter debaixo da palavra de Deus, de se manter na obediência da sua palavra. Naamã poderia na sexta vez olhar e pensar: isso aqui não vai dar em nada, não está melhorando, não está recuando nada, eu vou embora. Perderia a bênção, deixaria de ter um encontro real com Deus. Mas por causa da palavra e da obediência, por causa dos conselhos que ele ouviu, ele então mergulha a 7ª vez para poder obedecer a palavra do Senhor. E agora aqui, pensa comigo, leva a tua mente lá no Antigo Testamento, lá no Oriente Médio, na terra de Israel, lá em Samaria, Rio Jordão. Ele mergulha leproso. Quando ele levanta da água pela 7ª vez, a Bíblia vai dizer que a sua pele estava semelhante à pele de uma criança, limpa da lepra, curado. Todo o seu estigma social, aquele porém que maculava, que manchava a sua honra, o seu nome, a sua posição, o seu prestígio, agora foi limpo, foi levado com aquela doença. E o que me chama mais atenção aqui também nesse texto é que ele ficou maravilhado, os que estavam com ele ficaram maravilhados, muito eles se alegraram, e ele então quis entregar os presentes para o homem de Deus. Mas Eliseu não aceitou nenhum dos presentes de Naamã. Outra coisa que a gente não entende com clareza o agir de Deus. Tem coisa que Deus manda fazer que nem sempre nós vamos compreender. Deus mandou Eliseu: não aceita. Ele disse: eu não vou aceitar. Eu não sei porquê. A gente pode conjecturar, a gente pode imaginar. O texto sagrado não afirma nada. Talvez fosse um tipo de adoração pagã que ele tinha costume, não sabemos, de trazer presentes, ou talvez achar que poderia comprar a bênção. Talvez ele poderia ter pensado várias coisas. Deus falou para Eliseu: não aceita os presentes, eu não vou aceitar. E Naamã insiste: aceita. Não vou aceitar, não posso. Aí ele concordou: então que seja assim. Você vai ler depois do texto que Naamã se converte ao Senhor. Ele falou para Eliseu:
Eu não vou adorar nenhum outro Deus. O Senhor, Deus de Israel, agora é o meu Deus. Ele entra na sua caravana, Eliseu despede ele em paz, e ele então pega o caminho para voltar para a Síria. Geazi, o servo de Eliseu, o moço que estava com ele, que aprendia com ele, o obreiro do pastor Eliseu. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Não atravesse nos negócios de Deus. Não se intrometa onde você não foi chamado. Não dê palpite naquilo que você não entende. Não enfia o nariz no meio, porque senão tu vai se arrebentar. Geazi foi se meter num negócio que não era para ele, não era da conta dele, não era do chamado dele, não era da sua posição, era algo entre o profeta, entre Deus, o profeta, e Naamã. Geazi quis entrar por meio. Ele viu os presentes, ele ficou doido. Tem ouro, prata, tem bois, tem um monte de coisa, tem roupas, vestes preciosas. O Senhor não aceitou nada. Eliseu, não aceitei nada e não é para aceitar. E entrou para dentro de casa. Geazi deu um jeito de escapar, foi correndo, alcançou Naamã, e o que ele faz? Ele mente. Eliseu me mandou aqui, porque chegou 2 dos servos de Eliseu, vindo do Carmelo, eles estão precisando de ajuda, estão precisando das coisas, e Eliseu pediu para você dar aí uma quantia desse presente, para poder levar. Naamã, ok, está aqui, mediu lá os presentes, depois você confere o texto, e Geazi então pega os presentes, leva, guarda, e depois ele chega na presença de Eliseu. Irmãos, quando ele chega na presença de Eliseu, Eliseu faz uma pergunta retórica. Você veio da onde, Geazi? Onde você estava? Em lugar nenhum. Segunda vez mentiu. Irmãos, a mentira é do diabo. A mentira é do diabo. Mentirinha pequena, mentira grande, tudo é mentira. A Bíblia vai dizer em João, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, Jesus vai dizer assim aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e vocês quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, mentiroso e pai da mentira. No Apocalipse, capítulo 22, o versículo 15, é enfático ali, presbítero Edson. Ficarão de fora cães, feiticeiros, idólatras, adúlteros, e todo aquele que ama e comete a mentira. Você está entendendo, meu amor? Por que eu tenho problema com mentira? Nós estamos juntos há 14 anos. São 14 anos eu falando com você. É ou não é? Não se deve mentir. Não é verdade? 14 anos. Temos que viver com a vida pautada na verdade. Ah, mas se eu falar alguma coisa, eu vou causar um desastre. Vai causar um homicídio, vai causar uma tragédia. Então cala a boca, não fala nada. Não precisa falar mentira, fica quieto. Não é verdade? Tem obrigação de falar, cale-se. Ou então pega a língua, joga fora. Geazi mentiu para o profeta Eliseu 2 vezes. E Eliseu vai dizer para Geazi assim, Geazi respondeu, né? Lugar nenhum. Estou vindo de lugar nenhum. Geazi falou assim, Eliseu falou assim, Geazi, por acaso o meu coração não estava com você?
quando você saiu daqui e foi correndo até a caravana de Naamã, e você pediu a ele os presentes, se passando por mim? Por acaso meu coração não estava com você? Eu sei de tudo. Agora, Jesus, porque você se meteu onde você não era chamado, onde você não tinha autoridade para se meter, aonde você não tinha posição espiritual, onde a coisa que você não compreendia, você quis se meter, você atravessou no caminho, a lepra que estava em Naamã vai passar para você e para os seus descendentes. No mesmo instante, Geazi ficou leproso. Isso, irmão, chama a nossa atenção para nós entendermos que Deus tem as suas formas de agir e os seus meios de trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus está agindo de determinada forma. Vai para o joelho, vai orar antes de você se levantar contra um homem ou contra uma mulher de Deus que está em comunhão com Deus, que está sob a palavra do Senhor, para que você não seja encontrado atravessando o caminho, atrapalhando, se intrometendo. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Eu garanto que cada um de vocês aqui deve conhecer pelo menos uma história de alguém que se meteu aonde não era chamado, em alguém que tinha um relacionamento com Deus e se deu mal. E isso acontece nos nossos dias, e a palavra de Deus deixa para nós esse grande exemplo. Um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, que tinha propósito com Deus, estava debaixo de autoridade divina, e o outro, que estava ali como aprendiz. Ora, Geazi estava sendo preparado para substituir Eliseu. Era assim, o moço acompanhava o mestre para poder depois o substituir. Olha o fim que ele teve. Botou tudo a perder, a sua vida espiritual foi pelo ralo por causa de bens materiais, por causa da ganância. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: Deus tem chamado nas nossas vidas. Cuidado para que esse chamado não seja levado, não seja ocultado, ofuscado por causa das coisas dessa vida. Tome cuidado. Você tem um chamado, zele por ele, cuide dele, busque a Deus e não se deixe corromper pelas propostas desse mundo. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao coração da amada igreja. Vejam que Naamã, o ímpio idólatra, se converte e é curado da lepra. Geazi, o crente que acompanhava o profeta Eliseu, é banido agora da presença de Eliseu, é banido do arraial de Israel e se torna leproso, ou seja, imundo na presença do Senhor. Olha a inversão. Que nós venhamos a tomar cuidado com as nossas vidas e que Deus continue falando em cada vida e em cada coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.